Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, dia 26 de abril. Não estava enxergando. Dia 26 de abril de 2021. Bom dia, paz do Senhor. Que você esteja firme nas promessas do Senhor e que o Senhor se derrame poderosamente durante todo o teu dia, preparando esse dia, manifestando esse dia, concretizando esse dia sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família, em nome de Jesus. Estamos todos os dias lendo um pequeno trecho da palavra de Deus, pensando a respeito e nos posicionando e nos alimentando a inteligência da nossa fé. Então, hoje não é diferente, estamos lendo Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, vamos chamar assim, o título central é Quem é o maior no reino dos céus? Né? E a partir dessa linha de raciocínio, o Senhor Jesus está falando sobre os pequeninos, o Senhor Jesus está falando sobre o escândalo, o Senhor Jesus está falando sobre a ovelha perdida, né? E dentro dessa linha de raciocínio, por isso que é sempre bom, nós lemos, minha tia Rosália está falando, paz do Senhor, meu sobrinho, paz do Senhor, minha tia. Então, e sempre nessa linha de raciocínio, por quê? Porque uma coisa que a gente percebe no nosso cotidiano é que as pessoas, elas, não vou dizer que é por ignorância, porque a falta de conhecimento leva ao sofrimento, né? Mas acho que é por um desleixo mesmo, né? É um puro desleixo. A pessoa pega um pedaço da Bíblia, uma passagem, um versículo, um trecho, e lê, e pensa sobre aquele trecho dentro daquela limitação ali. Né? Não que não se leia assim, não que não se estude assim, não é isso. Mas o bom é ler um livro na sua totalidade, né? Você não começa a ler um livro, né, num capítulo, você pega um livro, lê um capítulo do livro e fala, eu já li o livro. Não, você vai ler o livro inteiro para saber qual o contexto, quais bases, quais fundamentos que esse escritor está se baseando nesse seu pensamento, nessa sua avaliação de vida, de mundo, de sentimento, seja lá qual for a linha de raciocínio do livro. Então a Bíblia é a mesma coisa. Nós temos que ler de uma maneira mais, vamos dizer assim, desculpe o termo, exaustiva, né? Sabendo que em cada texto, em cada passagem bíblica, cada versículo, cada capítulo, se explica por si só, com certeza, mas tem todo o contexto ao redor, né? Tem toda uma linha de raciocínio, todo um sentimento. Eu sempre falo, né, que a questão toda não é saber a lei ou obedecer à letra da lei. A questão é saber a lei e viver, né, o sentimento da lei. Quando eu vivo o sentimento da lei, é muito mais profundo do que pura e simplesmente ler tão somente a letra da lei. Então, isso é muito claro nas palavras do Senhor Jesus. Muito mais claro ainda no livro de Mateus, porque Mateus sempre está elencando, conectando, né? Estabelecendo as palavras de Jesus com todo o Antigo Testamento. Quando não, com o Antigo Testamento é com a tradição rabínica, porque o Senhor Jesus também observa a tradição. Lembra que eu falei para você? Tem dois tipos de tradições, né? A tradição que leva ao propósito de Deus, essa tradição é maravilhosa. A tradição que conflita com o propósito de Deus ou com a sua palavra, essa tradição ela não serve. Então nós precisamos nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Nós não podemos desprezar toda a tradição, mas também não fechemos os olhos, né, para a tradição em si, sabendo que algumas tradições conflitam com a palavra de Deus. E quando conflitam, costumes, hábitos que conflitam com a palavra de Deus, não são boas, então elas não devem ser observadas.
Quando a tradição ela ratifica, confirma o propósito de Deus, então é uma tradição boa, né? E eu já falei de vários exemplos de tradição, não vou falar de novo, mas isso precisa ser trabalhado, e nós precisamos trabalhar a inteligência da nossa fé, né? Não tem a inteligência emocional que todos falam hoje em dia, né? E até moda, faltou para essa pessoa inteligência emocional, né? Por exemplo, o caso aí, esse último caso que está abalando o Brasil, que é a morte desse menino, né? Que, se eu não me engano, o nome dele perdão, não lembro mais, mas é a morte desse menino lá por um vereador, possivelmente, tudo indica que é por um vereador, né? Onde a sua companheira daquele momento, percebeu, junto com a babá e outras pessoas, perceberam que havia alguma situação meia ruim, né, na relação desse padrasto com esse menino, né, menino de 4 anos. Então até que culminou nessa tragédia que foi a morte desse menino. Então você perceba que essa pessoa, né, ela por mais que não tenha visto, não tenha notado, se percebe que haviam algumas práticas que eram ruins, né? Henry. Obrigado, Carlos. Desculpa, eu errei o nome, eu esqueci o nome do menino. O menino Henry, né? Que está abalando o Brasil. É uma coisa assim, já não basta tudo que nós vivemos, né? Ainda essa família, e com certeza essa mãe, por mais, desculpe o termo, negligente que seja, né, deve estar doendo muito, mas muito mesmo. Não tem como. Quando a pessoa cai em si e percebe o que ela fez ou deixou de fazer, isso é gravíssimo. Eu sempre falo para nós servos de Deus, né? Quando eu estou conversando com alguém, aconselhando, eu sempre falo, a maior punição para aquele que cometeu um pecado, algo que mexeu com ele, com o coração dele, a maior punição é conviver com aquilo. É buscar no Senhor o arrependimento e a cura dessa ferida, né? Essa é a maior punição. Não existe maior punição do que a consciência. E com certeza essa mãe deve estar com essa consciência, creio eu, né? Creio eu por ser uma mãe. Mas você perceba que veja em que nível chegou, né? Em que situação chegou, no extremo do extremo do extremo, da violência, da loucura, do entorpecimento. Um pouco é por causa da condição financeira, um pouco é por causa do status, um pouco é pela irresponsabilidade, um pouco é pela negligência, né? Por uma série de coisas. Então nós, servos do Senhor, precisamos entender que a nossa sabedoria e a nossa chamada inteligência emocional, ela precisa ser alimentada todos os dias pela palavra do Senhor nessa linha de raciocínio. Ah, mas vai ter um congresso, o culto no domingo, aquela pregação, tudo isso é maravilhoso, é especial e acrescenta. Mas a cultura, vamos chamar assim, a tradição da leitura da palavra exaustivamente, de maneira linear, né? Em carreira, né? Como diriam os antigos, lendo em carreira ou carreirinha, né? Lendo todo dia um texto, pensando a respeito, isso é saúde, isso é alimento, segundo a palavra do Senhor. Bom, Mateus capítulo 18, versículo 15, diz assim: se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Primeira coisa, a Bíblia condena, né,
A Bíblia condena, em vários textos, a Bíblia condena a exposição de um irmão. É contrariamente tudo que diz respeito à nossa cultura de hoje em dia por causa da rede social, né? A Bíblia, ela condena. Isso e era na tradição rabínica pecado. Era pecado alguém falar mal do irmão, fazer um mexerico, uma fofoca, ou então condenar o seu irmão para um terceiro. Isso era crime, tá? Era crime. Biblicamente isso é crime. Diz assim: se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda palavra se estabeleça. Havia uma ordem espiritual, uma constatação, que não se aceitava, né, qualquer tipo de avaliação de um irmão se não houvesse 2 ou 3 testemunhas. Ninguém poderia falar do irmão, seja lá o que fosse, se não houvessem comprovações testemunhais, tá? Diz aqui: e se ele não os atender, dize-o à igreja. Igreja, para você ter uma ideia, nos evangelhos, o único lugar que está escrito eclesia no grego, igreja, é esse texto, e é o texto de Mateus 16, quando Jesus fala sobre a concordância, né? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O contexto de Mateus 16 e o contexto desse trecho de Mateus 18 é um contexto jurídico. Vou repetir. É um contexto jurídico. As 2 vezes que Jesus fala em igreja, né, de maneira literal, as 2 vezes, Mateus 16, Mateus 18, de 15 a 20, é contexto jurídico, peso de lei, peso de uma audiência, de um fórum, né, de um tribunal, peso de uma condição jurídica, onde existe absolvição e existe sentença. Existe o culpado e existe o inocente. Existem as peças, vamos chamar assim, criminais, né? As peças comprobatórias, ou como os nobres causídicos gostam de falar, com as peças probatórias, né? Com B, probatórias, né? Daí para nós aqui, no nosso contexto de cultura brasileira, muitos lugares, em várias regiões do Brasil, se troca o B pelo V, né? Tem lugar que é vassoura, não é vassoura, né? Engraçado isso, né? Mas é probatórios, as peças probatórias precisam estar expostas. Um contexto que Jesus, em 2 partes dos evangelhos, onde Jesus fala a respeito Mateus 16 e Mateus capítulo 18, do versículo 15 a 20. Então veja o peso espiritual que existe nesse ensino do Senhor Jesus Cristo. Diz aqui: e se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil ou publicano. A gente já sabe que gentil, né, ou publicano, né, pagão, em alguns textos, em algumas traduções da Bíblia, fala, ao invés de falar gentil, é pagão, né, considera o pagão ou publicano. Pagão e publicano, a gente já conversou muitas vezes, é o nível mais baixo do pecador. É pagão ou publicano na cultura judaica. Então diz assim: em verdade vos digo que tudo o que ligardes em terra, tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus.
E tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Já vou voltar nesse versículo. Em verdade também vos digo que se dois entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Bom, primeira coisa, o contexto é jurídico, tá? É diferente da sinagoga. Nesse contexto cultural, a sinagoga tinha uma, vamos chamar assim, uma conotação mais litúrgica, né? De adoração. Esse contexto, chamado de assembleia ou eclesia, é um contexto jurídico, onde as pessoas deveriam se reunir em volta de um tema, de um assunto importante para toda aquela comunidade, onde seria ferido, né, todas as coisas. E agora vamos ao texto propriamente dito, que diz assim: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa é qualquer coisa? Não. Qualquer coisa dentro desse contexto jurídico. Porque a gente percebe que às vezes as pessoas, no afã, né, até de sinceridade, de carinho, falam: olha, tudo que concordar, qualquer coisa que concordar aqui na terra está ligado no céu. Calma, calma lá. Não é bem assim. Porque qualquer coisa dentro desse assunto, qualquer coisa dentro da aferição da vida de uma pessoa, qualquer coisa dentro de uma situação, né, onde essa pessoa, entre aspas, está sendo aferida, está sendo julgada dentro da comunidade, da sua convivência social, comunitária, coletiva, e alguma situação, alguma prática. Não é qualquer coisa, porque senão a gente pode aqui um pegar na mão do outro agora e falar agora: vamos aqui ligar os nossos anéis e Shazam, vamos concordar que nós teremos uma casa nova no final do ano. É possível, tirando a figura da sinceridade e de que Deus faz o bem, né? E eu já falei isso para você, que Deus sempre será abençoador, mas bênção não significa estar em concordância com o propósito de Deus. São duas coisas diferentes. Para Deus, pelo menos, são duas coisas diferentes, né? Porque alguém pode falar: ó, Deus está me abençoando, então Deus está comigo. Deus está comigo nesse propósito. Nem sempre. Aliás, eu gostaria de falar a respeito, na maioria das vezes, não. Aí eu sempre convido você a comparar Isaac, a herança de Isaac, com a herança de Ismael. A herança de Ismael está lá na região. Todo mundo vê lá. São países com milhões e milhões de, né, herdeiros de Ismael. E de Isaac são, desculpe, né, são apenas, no total, 9 milhões de pessoas que estão naquele lugar, no país chamado Israel. E tudo ao redor é tudo herança de Ismael. Como Deus fala na palavra em Gênesis, seriam 12 tribos fortes, bélicas, capazes. Mas e o propósito de Deus? O propósito de Deus ficou com Ismael ou ficou com Isaac? Me entendeu? Então, nem sempre, ou na maioria das vezes, uma pessoa que às vezes levanta a bandeira ou dá o seu testemunho de que é abençoada, nem sempre ela está vivendo o propósito de Deus. São duas coisas diferentes. Parece que são iguais, mas são diferentes. Haja visto o que acontece com o próprio Senhor Jesus. Ele diz o quê? Ele não tinha, o Filho do Homem não tinha lugar para recostar a sua cabeça.
Ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Ele morreu na cruz, né? Se fazendo pecado, maldição, abominação, iniquidade, para que nós fôssemos, né, livrados do juízo do Senhor, justificados nele e por causa dele e através dele, né? E nem por isso, aos olhos humanos, Jesus foi uma pessoa, aos olhos humanos, Jesus foi uma pessoa abençoada, né? Por quê? Morreu na cruz, poderíamos dizer que morreu envergonhado, humanamente falando, que até os seus amigos o deixaram, ficaram apenas 3 mulheres e um discípulo diante da cruz, que acompanhou ele todo o tempo, o resto todo mundo, ó, perna para quem te quer, né? Então, se nós formos olharmos de maneira, entre aspas, de quantidade de bênção, entre aspas, Jesus ganhou o quê? Uma morte de cruz, considerado um criminoso aos olhos romanos de altíssima periculosidade. Ninguém era crucificado só porque roubou uma maçã. Então nós percebemos o quê? Que é exatamente isso. Que não significou exatamente nada ele ter ou não ter. Ele já diz lá em Lucas 18, o homem não é medido por aquilo que ele tem. Então, isso é muito sério. Porque quando chegam nesses momentos, nós percebemos que Jesus está muito mais preocupado de como nós nos relacionamos com Ele, de como nós entendemos ao Senhor, do que se tem ou se não tem, ou se vai ter ou se não vai ter. Isso cabe ao Senhor. Os sinais seguirão a todos que crerem. Agora, significa que eu não deva pedir, que eu não deva clamar, que eu não devo expressar a minha necessidade? Em nenhum momento. O Senhor está para nos ouvir. E a Bíblia fala que Ele não agravou os seus ouvidos, mas Ele inclinou os seus ouvidos para nos ouvir. Então nós precisamos colocar diante do Senhor. Então, quando fala aqui sobre qualquer coisa, é qualquer coisa dentro desse contexto jurídico de uma assembleia, vamos chamar assim, né? Uma assembleia séria, uma assembleia solene sobre algo. Por isso que eu sempre falo para você que o contexto de igreja que nós temos hoje, peço desculpas, mas é uma verdade, o contexto de igreja que nós temos hoje é um evento, é um entretenimento. Quanto mais a igreja tiver a sua estrutura, departamentos, ar-condicionado, um banheiro que vale a pena, né? Um preletor, palestrante, nota 10, né? Com músicos, com uma estrutura instrumental, luzes, câmera, ação, puxa vida, isso é igreja. Mas não tem, desculpe, mas não tem muito a ver com aquilo, com a linha de raciocínio de Deus sobre o que é uma igreja. Tanto é que o Senhor Jesus pronuncia essa palavra 2 vezes em contexto jurídico, em contexto judicial, como alguém que está, ou a comunidade que está ferindo uma situação, tá? Diz aqui, né? Na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então é a figura da concordância. Que concordância sobre qualquer coisa? Já falei que não. Sobre um contexto jurídico, sobre uma situação específica, onde 2 servos de Deus entrarão em concordância a respeito de um terceiro, a respeito de uma situação que está acontecendo naquela comunidade. Então,
E a Bíblia ainda fala, o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligardes na terra será desligado no céu. Em relação ao quê? Ao pecado, à transgressão, ou seja, a figura de absolvição que é, no mundo espiritual, é o perdão. Daí o perdão ser tão importante e ser tão observado pelo Senhor Jesus em muitos textos, nos 4 evangelhos, ele fala muito sobre essa peça de absolvição no mundo espiritual que é o perdão. Então, o perdão está sendo aqui observado com certeza em todo contexto. E diz aqui, em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meio do meu Pai que está nos céus. Então é lógico, né, que está se falando aqui sobre concordância, sobre maturidade, principalmente. Veja só o que fala um texto rabínico e que o Senhor Jesus está se referindo. Esse texto rabínico não está na questão bíblica sendo dito com essas palavras, mas esse texto rabínico, esse texto da tradição rabínica, né, daquilo que a gente chama de o Talmud, né, e os seus livros e os seus acessórios, que são a interpretação da lei aos olhos do rabinato, né, está escrito o seguinte: se 2 se sentam juntos e as palavras da lei passam entre eles, a presença divina habita entre eles. Vou repetir. Tradição rabínica. Se 2 se sentam juntos e as palavras da lei passam entre eles, daí essa reunião ser solene, daí essa reunião ter um contexto de uma audiência, algo muito sério, muito solene aos olhos de Deus. Isso não significa a pessoa ser sisuda, né, cara fechada, não é nada disso, mas a reunião ela precisa ter essa seriedade, esse sentimento. Diz assim, se 2 se sentam juntos e as palavras da lei passam entre eles, a presença divina habita entre eles. Ou seja, implica que a presença divina está onde a lei está sendo observada e está sendo declarada. Isso implica que onde a lei está sendo declarada e observada, ali o Senhor Deus está. Daí Jesus mais tarde, aqui falando, que ele diz o seguinte: em verdade também vos digo, que se 2 entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos por qualquer coisa, por qualquer razão, numa churrascada, numa festa? Não, nem sempre. Jesus vai estar presente. Mas se esses 2 ou 3, não importa o ambiente, estiverem ali e estiverem de alguma maneira, né, observando a lei do Senhor, observando a palavra do Senhor, com certeza Jesus estará ali. Por quê? É aquilo que eu sempre falo para você. Jesus é a personificação, a encarnação do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Jesus é a Torá, né? Como os judeus messiânicos dizem, né? Jesus é a Torá, Jesus é a palavra, ele é o verbo que se fez carne. Então, quando esses 2 ou 3 ou mais estão reunidos numa eclesia, numa assembleia solene, né, para falarem das coisas do Senhor, ou estarem aferindo a vida de alguém por alguma razão,
com certeza o Senhor estará lá, desde que sejam observados todos esses parâmetros espirituais e jurídicos que o Senhor coloca aqui e elenca aqui, tanto em Mateus 16 como em Mateus 18, do versículo 15 a 20. Então, isso é maravilhoso. E eu quero ler os textos paralelos que Jesus cita. Levítico capítulo 19, versículo 17. Não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo e, por causa dele, não levarás sobre ti pecado. Ou seja, isso é tão sério, essa concordância, essa aliança, como nós dizemos, né, mais no nosso contexto, de maneira mais coloquial, essa aliança é tão séria que, se eu não tiver o cuidado, o zelo pela vida do meu irmão, e ele estiver cometendo alguma falta, ou por ignorância, ou conscientemente, e eu não for com ele conversar, observar isso diante do Senhor, o pecado dele será o meu pecado também. Aí você vai falar, mas eu sou culpado pelo pecado do outro? Se houver uma aliança, se estiver você e a pessoa em concordância, debaixo de uma mesma cobertura, no sentido não apenas espiritual, mas no sentido social da coisa. Uma mesma cobertura significa debaixo do mesmo teto, de uma mesma koinonia, de uma mesma comunhão, de uma mesma aliança, de maneira séria, madura. O pecado daquele irmão é também o meu pecado. Aí você vai falar, por que isso? Porque é assim que o Senhor age. O Senhor nos enxerga no coletivo. Não é através de um Adão que veio à morte, do primeiro Adão, mas também não é através do segundo Adão ou do outro Adão que veio à vida e à vida eterna. Então, porque existe uma comunhão, existe uma aliança. Então o Senhor, o nosso Deus, é um Deus de alianças. E Ele observa as alianças. E as alianças têm força, têm poder, que resiste, e não apenas resiste, mas avança, e as portas do inferno não prevalecem. Do outro lado, existe uma seriedade quanto às práticas, aos procedimentos, se serão ou não, né, endossados pelo Senhor ou não. Aquilo que não é endossado pelo Senhor é pecado. Então, por ser pecado, então ele precisa ser o quê? Exortado, chamado, né, à consciência, de maneira pessoal, de maneira individual, de maneira discreta, né? Deuteronômio 19:15 diz assim: uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Ou seja, tudo aquilo que alguém vier falar de maneira individual, na condição de igreja, de eclesia, nem se observa, nem se ouve. A pessoa pode até escutar, né, de maneira educada, mas não se leva à frente, nem se afere, porque é uma pessoa falando. Agora, se tiverem 2 ou mais, de maneira discreta, estiverem levando ao conhecimento das autoridades, é lógico que será observado, mas isso muito discretamente, com muito zelo, com muita maturidade, sem ficar fofocando, sem ficar falando pelas costas, nos bastidores, né, de uma convivência coletiva, porque é isso que enfraquece. O que enfraquece é exatamente isso. E não for aferido, e aquele pecado não for observado e não for tratado, o resultado daquilo vai interferir na vida daquele coletivo, na vida daquela comunidade. Lembre-se, eu sempre falo para você da história de Acã, né? A capa de Acã. Por quê? Porque era para Josué
e todo o povo, né, continuarem a vencer. Vencer em Jericó, a primeira cidade, a cidade de entrada, né, nos portais de uma nova etapa do povo de Deus, entrando na terra prometida. E aí vem a terra de Ai, que era muito menor, era muito menos expressiva. Nem precisava, nem de a metade dos que foram em relação a Jericó, não precisaria em Ai, porque era uma província muito pequena. Mas o povo teve uma grande derrota ali. Por que teve a derrota? Porque Acã escondeu debaixo da sua tenda uma capa babilônica lá do templo de Jericó e alguns, sei lá, alguns apetrechos de valor, né? E por causa disso, todo o povo sofreu, todo o coletivo sofreu. Então foi necessário encontrar Acã, falar com Acã a respeito, para que o povo pudesse ser absolvido, e aí o povo foi, venceu o reino, né, de Ai, e venceu todos os outros 31 reinos que haviam à frente. Então, é assim que Jesus observa, é dessa maneira. Então, todas as ofensas aqui são tratadas de maneira criminal, judicial, com vocabulários, né, judiciais que eram usados e termos usados em justiça, diante de um tribunal. Então, a seriedade com que Jesus enxerga o seu reino é muito, mas muito importante. Por quê? Porque às vezes a gente acha que é um amuleto, é apenas uma prática, vamos dizer assim, independente de tudo. Não, tudo é importante. E tudo precisa ser observado. E nós, como igreja, muitas vezes padecemos por falta de conhecimento. Então, quando Jesus fala sobre concordância, o que ligar, o que desligar, Jesus está falando de algema. No grego, essas palavras são de algema. Alguém que cometeu um crime, foi observado e foi aferido culpado, a pessoa não se arrependeu, não buscou cura, não buscou libertação. Então o Senhor Jesus está falando que essa pessoa será algemada. Ligar e desligar significa algemar ou não algemar, né? Prender ou soltar. Então, não é apenas um vocabulário, né? Uma prática que quando às vezes a gente ouve alguém falando e tal, até de maneira, vamos dizer assim, chocosa, zombeteira. Olha, aos olhos de Deus, isso aqui é muito importante. Mas amanhã a gente conversa mais, vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor, porque a Bíblia fala, né? E aquilo que nós concordarmos. Então nós concordamos em relação à palavra do Senhor. E se nós concordamos em relação à palavra do Senhor, significa que a palavra do Senhor está presente. Se a palavra do Senhor está presente, é porque o Senhor está presente. E se o Senhor está presente, significa que esse nosso bate-papo também é uma reunião solene. E nós vamos colocar diante do Senhor a nossa casa, nossa família, nossos queridos, nossos amados que estão aqui, meus tios, minhas tias, meu primo Alexandre, todos, a Amanda, né, a Joana, seus familiares, seus queridos, filhos, o marido, a esposa, os netos, né, pastora Amara, todos, filhos, né, a glória presente, genros, noras, a glória, a presença do Senhor esteja sobre cada um de nós, os nossos queridos, nossos idosos, nossos avós, nossos tios, sobrinhos, netos, filhos, marido, esposa, em nome de Jesus, Bispo Antônio, Márcia, Fábio, João, Roseli, Ângela, todos impregnados e diante do Senhor,
derramados diante da presença do Senhor. Isso é muito sério, isso é uma reunião solene, é algo maravilhoso, que não é uma questão geográfica, mas é uma questão de sentimento, de concordância, de comunhão, que transcende uma parede, um local, um bairro, uma cidade, um estado. Por quê? Porque a nossa reunião é uma reunião baseada, firmada, fundamentada na rocha que é Jesus Cristo, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu coloco as nossas vidas, os nossos queridos, exatamente todos diante do Senhor, tua glória, tua graça, tua presença, o teu poder, o teu mover, se derramando. Espírito Santo, apodera-te de nós, fala, dá continuidade, ó Deus, ao teu ensino, à tua palavra, mesmo depois de nós nos despedirmos, continua a nos inspirar, para que nós passemos essas palavras do ambiente didático, pedagógico, e vamos para o ambiente, ó Deus, dos nossos sentimentos, da nossa constituição espiritual, de tudo que o Senhor deseja falar, exortar, consolar, edificar, ó Deus de poder, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, e o que significa concordância, e o que significa ligarmos na terra, e nós ligamos na terra, e nós concordamos na terra, sobre a tua palavra, sobre a tua lei, sobre os teus estatutos, porque aquele que te ama, Senhor, será amado do teu Pai, e nós também seremos amados pelo Senhor. Por quê? Porque amamos a tua lei. Por isso, ó Deus, derrama-te, visita-nos com a tua cura, visita nas nossas artérias, as veias, o coração, tendões, ó Deus, em nome de Jesus, fígado, rins, pâncreas, tireoide, olhos, ouvidos. Essa situação de pandemia, os nossos queridos que ainda estão em hospitais e UTIs, como a dona Maria Helena, como a pastora Nadir e tantos outros. Senhor, em nome de Jesus, derrama-te com teu poder, derrama-te com a tua cura, derrama-te com a tua saúde, ressuscita, restaura, reconstrói, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Derrama-te, ó Deus, sobre o nosso Brasil, sobre o nosso país, tem misericórdia, Deus, tanta tragédia, tantas, Senhor, situações e circunstâncias de abandono, de desprezo, de crime contra o ser humano, contra a nação brasileira, ó Deus, que muitos estão cometendo. Por isso, derrama-te sobre cada um de nós, mas derrama-te sobre o nosso país. Traz da tua justiça, traz o teu juízo e ao mesmo tempo liberta-nos como nação, perdoa-nos no nosso pecado, na nossa iniquidade, na nossa transgressão, até mesmo como povo de Deus, como igreja. Perdoa-nos, ó Deus, na nossa negligência, na nossa fraqueza, na nossa fragilidade, na nossa falta de conhecimento. Senhor, tem misericórdia, sara a nossa terra, liberta a nossa terra, cura o nosso povo, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Senhor, derrama-te sobre os teus servos que estão aqui. A tua presença, o teu mover se derramando, nossas vidas, essa semana, a última semana de abril, tudo o que fizermos, nossas tarefas, os nossos procedimentos. Senhor, inspira-nos, fala ao nosso coração, abre portas excelentes, capacidade de prosperidade, de sucesso, ó Deus, vitórias, realizações, nossas famílias curadas, protegidas, abençoadas, visitadas pelo Senhor, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso e a vida abundante, poderosa, maravilhosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, os teus afazeres. Você seja abençoado ao entrar, ao sair, por onde você for, aonde você pisar com a planta dos teus pés, onde você tocar com a palma das tuas mãos, o Senhor te abençoe. O Senhor se manifeste sobre a tua vida, sobre a tua prosperidade, sobre a tua realização em nome de Jesus.
Amém? Glória a Deus, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Amém? Glória a Deus, um beijo para você, uma segunda-feira maravilhosa, Deus te abençoe, a alegria do Senhor seja a tua força, e amanhã estamos de volta aqui às 10 horas da manhã. Um beijo para você, fica na paz, tchau, tchau. Beijo.